Em relação às máscaras, existe uma norma moçambicana, okay, aprovada pelo INOC, em coordenação com o Ministério da Saúde. E penso que para nós, como INAI, a nossa atenção a nossa atenção não está virada à questão de produção da máscara, mas sim à questão de uso da máscara nos estabelecimentos. Então, aqui há uma ligação. Naturalmente, se haver algum estabelecimento industrial dedicado a esta produção de máscaras que esteja a violar alguma norma, a INAI pode ser chamada a intervir. Mas, em princípio, as nossas atenções viram para a questão de cumprimento do decreto que impõe as medidas administrativas com o objetivo de minimizar a propagação da Covid-19, nomeadamente a questão do asseio e limpeza nos estabelecimentos, a questão de equipamento de proteção dos trabalhadores dentro do estabelecimento, e isto inclui o uso da própria máscara. São várias máscaras produzidas localmente, máscaras de capulana, máscaras de tecido, mas o que mais importa é que essas pessoas tenham as máscaras, e nós presumimos que essas máscaras, a ponto de irem ao mercado para serem comercializadas, obviamente, é porque cumprem com esses requisitos que é a norma moçambicana para o efeito. Okay. Mas o outro aspecto que nos preocupa a nós é a questão de, conforme dizia, o controle do uso desse equipamento de proteção nos estabelecimentos é imperioso. A desinfecção das instalações é imperioso, porque imagina uma indústria em que há utensílios que são manuseados por várias pessoas. É necessário que esses utensílios periodicamente sejam desinfetados para inibir que seja um veículo de transmissão do vírus. Mas também preocupamos-nos em controlar se nestas unidades, tanto industriais assim comerciais, estão criadas as condições de distanciamento interpessoal entre os trabalhadores, que isto também é importante, assim como se são ministradas periodicamente palestras visando consciencializar os trabalhadores a ter que aderir a estas medidas, o uso da máscara, a desinfecção, se as condições também as condições sanitárias de asseio e limpeza nas casas de banho estão criadas para que esses locais não sejam meios ou veículos de propagação do vírus, da coronavírus. O objetivo da fiscalização nesta fase em que nos encontramos tem a ver com o controle de acesso aos estabelecimentos de diversão noturna, que por norma devem estar encerrados, mas no entanto alguma renitência por parte de certos agentes econômicos. Então nós, como INAI, temos que assegurar que estes estabelecimentos estejam fechados, mas também aqueles que devem funcionar como restaurantes. Temos que garantir que não sirvam de estabelecimentos de diversão, porque o que acontece? Fecharam-se bares, mas os restaurantes estão lá, estão a comercializar as bebidas alcoólicas. Então nós temos que assegurar que a venda de bebidas alcoólicas seja apenas mediante o consumo da refeição e em quantidades mínimas. Também não podemos admitir que alguém compre uma refeição, tome uma refeição e consuma uma caixa de cerveja. Estamos a voltar para o problema que procuramos evitar. Então, o consumo de bebidas deve ser mínimo, assim como nesses estabelecimentos deve-se garantir o distanciamento, a desinfecção dos utensílios. Estamos a imaginar os garfos são usados por este cliente, depois vem o outro. É preciso desinfetar esses utensílios. Mas também temos que assegurar que não seja comercializada bebida alcoólica para menores de 18 anos. Temos que assegurar que o espaço para fumadores esteja separado do espaço dos clientes que não sejam fumadores. O outro aspecto também é o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.
conforme temos acompanhado, os estabelecimentos de diversão estão encerrados. No entanto, há pessoas que preferem vias públicas para o lazer. Então, nós temos que desencorajar essa prática, até que, por própria lei, que é o Decreto 54/2013, de 7 de outubro, o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos é proibido. Então, nós temos que assegurar, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique e a Polícia Municipal, que trabalham conosco nesta altura. Outro aspecto que também marca as nossas atividades de fiscalização são os aglomerados nos estabelecimentos. Há indústrias que, pela natureza de atividades que desenvolvem, devem manter o universo de trabalhadores. E, para o efeito, há que olhar também para a questão de saúde desses trabalhadores, a saúde dos familiares desses trabalhadores. Uma vez, imagine-se que um trabalhador seja contaminado numa empresa em que estejam lá 300 pessoas, significa que o resto dos trabalhadores estão em risco de também ficar contaminados. Para além dessas 300 pessoas, são mais 300 famílias, considerando que as nossas famílias têm um universo de 5 elementos, no mínimo. Então, estamos a dizer 300 famílias vezes 5, então é um número muito elevado de infectados que nós teríamos. Para dizer que são essas nossas ações, mas também subsidiariamente temos estado a trabalhar na questão de controle de preço dos produtos básicos. Isto é fundamental, porque os efeitos sociais da Covid-19 provocam esta maior procura de produtos básicos, produtos alimentares e de higiene. As pessoas ficam em casa, devem comer, devem higienizar. E, por consequência desta maior procura, há alguma tendência por parte de alguns agentes econômicos de se aproveitar, que é agravando os preços. Verificamos isto no primeiro mês, nas primeiras semanas do primeiro mês em que se decretou o estado de emergência. Os produtos básicos, com maior destaque para o açúcar, o óleo, o próprio sabão, agravaram o preço, mas com o nosso trabalho coordenado e com a ajuda com a colaboração dos próprios agentes econômicos, a ajuda dos próprios consumidores, conseguimos estancar esta situação. Há um outro produto que entrou na lista de produtos básicos por inerência, por força da procura, que é o cimento. Tivemos situações em que chegou a ser comercializado até 500 meticais. Fez um trabalho junto às fábricas, aos distribuidores, junto aos municípios e aos governos distritais, e esta situação também já ficou controlada. Nesta altura, só temos que garantir a monitoria para assegurar que os preços continuem estáveis, mas também assegurar que não haja aglomerados e que continuemos a usar a máscara em locais de aglomerado, nos mercados. Aliás, até tem-se acompanhado que há um redimensionamento dos mercados a nível da cidade de Maputo, e queremos acreditar que haverá réplica a nível das províncias, que é para garantir que estas medidas sejam cumpridas em todos os locais. A pandemia não era esperada, muito bem disse. E quando não se espera, não se planifica nada. Nada disso está a acontecer hoje, estava planificado. Logo, por consequência disso, todos os recursos são escassos. Mas temos que trabalhar. Aliás, a ENAI, por força do próprio decreto que fixa as medidas administrativas, é uma das instituições chamada já ter que intervir e intensificar as expensões. No entanto, os recursos são os mesmos. Se quer saber de forma muito direta, temos falta de transporte, temos falta de pessoal, temos falta de até equipamento de proteção, mas graças ao governo, que esteve sensível a esta situação,
Hoje já não se fala de equipamento de proteção, por exemplo, como máscaras, luvas, álcool gel. Todas as delegações, incluindo a ENAI Central, estão providas deste equipamento. Mas, como disse, não há recursos suficientes nessa altura, porque nós, até em particular como órgão central, devemos garantir maior monitoria a nível das províncias, que é para apoiar as províncias. Elas estão a trabalhar, mas sentimos que num e noutro aspecto era bom que estivéssemos lá para unidos e juntos fizéssemos face a esses aspectos. Mas os recursos não são suficientes e também não é uma boa altura para viagens, não é? Mas a ENAI é chamada a ter que intervir e a ENAI está a fazer tudo que está ao seu alcance. Nós recebemos várias denúncias, para além das nossas expensões, tivemos que nos reinventar, criar um plano de atividades só para este período. Mas, no entanto, como disse, os meios não são suficientes e nem podem ser suficientes. Se eu tenho 10 denúncias, ou 20 denúncias, ou 30 denúncias por dia, e de noite também, porque nós trabalhamos dia e de noite, no entanto, não tenho meios para, por exemplo, 10 carros para alocá-los de uma única vez. Mas, por vezes, são denúncias pontuais. Tem que estar ali para resolver aquele caso. E todas as denúncias são importantes. Ainda que seja uma denúncia apresentada por um particular, comprei isto, não concordo, ou porque naquele sítio não está a obedecer o distanciamento, temos que estar lá e temos que resolver este aspecto. São vários desafios, porque nós próprios não temos domínio taxativo do que seja esta pandemia. Como é que nós temos que nos posicionar em relação a ela. Mas estamos aqui, estamos a trabalhar, estamos a dar o nosso contributo para garantir que os efeitos sociais desta pandemia não sejam gravosos para o consumidor. Esta é uma abordagem que tem que ser feita em dois momentos. Temos o primeiro momento em que é declarada a situação de estado de emergência por conta desta pandemia. Os agentes econômicos não estavam preparados. As nossas expensões foram muito notabilizadas até nesta altura, porque tínhamos que garantir a harmonização de procedimentos dentro dos estabelecimentos comerciais. Tínhamos que garantir que todos higienizassem os estabelecimentos, todos criassem condições de equipamento e todos percebessem que, nesta altura, não importa a questão do lucro alto. O que importa é que cada um de nós dê o seu contributo para garantir a minimização dos efeitos da pandemia. Foi um momento difícil. Houve resistência por parte de alguns, daí que também houve várias suspensões de encerramentos de atividades. Por parte de alguns informais, também houve esta tendência de agravar os preços e tudo mais, mas tivemos que trabalhar em coordenação com outras instituições, como os conselhos municipais, os serviços de Estado das atividades econômicas, para colmatar esta situação. Houve um segundo momento, em que já a situação estabiliza-se, mais ou menos nos finais do primeiro mês de abril. A situação de preços, a adesão às medidas, começa-se a notabilizar, estabiliza-se. Mas surgem outras situações, que é a diversão noturna e em espaços não autorizados. Nosso foco de fiscalização teve que intensificar nesse ramo. Consegue-se resultados positivos, porque até que os agentes econômicos oficiais, são os bares, alguns entenderam que deviam suspender as atividades voluntariamente. Até alguns restaurantes que por força da lei não deviam fechar, alguns fecharam.
E há o terceiro momento, que é o mês em que nós estamos está prestes a terminar. Está tudo estável. Estamos à espera de novas ordens, mas entendemos que, em termos da adesão das orientações do governo, através da INAI, houve colaboração por parte dos agentes econômicos. Não obstante, um e outro prevaricador. Isto ainda sucede num e noutro ponto. Mas, de um modo geral, fazendo uma análise, conseguimos fazer com que os agentes econômicos cumpram com as orientações do governo. Prevaleciam alguns desafios a nível dos mercados, questões de distanciamento, ainda que as pessoas tivessem máscaras, mas estão ali aglomeradas. E estamos a ver um trabalho muito positivo a ser feito a nível dos mercados para o seu redimensionamento e desinfecção. Isto é positivo, vem completar esta parte que faltava. Bom, o que podemos acrescentar é que cada um de nós deve continuar a observar as medidas propostas e impostas por lei, propostas pelo governo. Cada um de nós deve dar o seu contributo no sentido de disseminar a mensagem de que todos nós somos parte importante no combate a esta pandemia. Todos nós temos que ter a coragem de, sempre que verificarmos algum aglomerado de pessoas, ainda que sejam crianças, pararmos e sensibilizarmos essas pessoas a ter que se dispersar, a ter que ficar em casa, porque a responsabilidade de combate a esta doença é de todos nós. Não é só da INAI. São órgãos de comunicação social, como vós, que são muito importantes, mas todos nós, como consumidores, temos que dar o nosso contributo para minimizar os efeitos da Covid-19.